agora a gente vai falar sobre essa praça aqui que vocês estão vendo. Vocês estão pisando em cima de uma praça. Vocês sabiam disso? Não, Jonathan, estão pisando em cima do asfalto. Não, vocês estão pisando em cima de uma praça. Isso aqui é uma praça. É a Praça do Líbano. Aqui é uma praça, tá? Só que o que acontece? Esse patrimônio dessa praça, ele foi utilizado para quê? Justamente, hoje em dia, para essa questão do fórum, né? Essa questão judiciária, e aí as pessoas foram, então, quebrando a praça, colocando os carros em cima da praça, e aí foi que a prefeitura fez, então ela demoliu toda a praça. Por isso que você vê uma árvore no meio da rua. Não é porque ela não está aqui por acaso, era porque aqui era uma praça, e aí então retiraram essa praça e jogaram o quê? Asfalto em cima dela. Gente, isso é muito prejudicial para as mangueiras, né? Principalmente, nessa hora a gente fala o quê? Sobre aquela frase, Belém, cidade das mangueiras. Mas eu gosto da Belém, a cidade das mangueiras, mas o que eu faço com as mangueiras? Não olho para elas, entendeu? Acho elas bonitas, faço foto, mas eu não cuido dessa parte também da cidade. Então é importante a gente também cuidar disso e ter esse olhar. Mas agora a gente vai falar sobre a questão da igreja. Bom, vocês sabem que igreja é essa? A igreja de São João Batista. Deixa eu dizer um detalhe para vocês interessante. Eu quero que vocês me digam o que tem nessa igreja, o que não tem nessa igreja que tem nas outras igrejas. O que é? O sino. Ela não tem uma torre sineira. Ai, Jonathan, mas eu estou vendo ali do lado um sininho ali e tal, tudinho. Mas eu vou te explicar, calma aí. Olha aqui. Olha, nesse momento eu quero que vocês olhem para cá para mim, tá? O que acontece? A gente vai falar um pouco sobre essa história. Belém, ela é uma cidade que foi totalmente o quê? Com igrejas portuguesas. Essas igrejas portuguesas, ela tem então as torres. Pensem que quando o Luan falou lá da catedral, a catedral inicialmente ela não tinha torre. Depois então foi feita a segunda parte, que foi aí que Antônio Landi veio, colocou a torre, e aí fez o altar. Se vocês forem reparar a catedral, a pintura da imagem lá no altar-mor, se vocês forem reparar a imagem do altar-mor, ela ultrapassa a pintura que tem do nascimento. Por quê? Porque nada foi feito aqui, né? E aí essa igreja não. Essa igreja, ela já vem com formato italiano. E aí, ela além de vir com formato italiano, ela é quadrada, né? Mas dentro ela tem um formato octagonal, né? E aí, outro detalhe interessante. Dentro da igreja, se vocês forem reparar, ela tem as pinturas de quadratura, que são as pinturas que eu falei lá na Casa Rosada. Elas são as pinturas que tentam imitar o quê? A realidade, né? Só que, gente, antes disso eu preciso falar do massacre. Qual é o massacre que aconteceu aqui dentro dessa igreja? Essa igreja, né, ela era toda com essa pintura de quadratura, só que aí o que acontece? Ela é da arquidiocese. Então, por exemplo, vários padres foram passando por essa igreja, né, e foram modificando a igreja. E aí o que foi aconteceu? Por exemplo, como a pintura já estava ficando antiga, aí o padre não conseguiu na época, então, restaurar. O que foi que ele fez? Passou-lhe a tinta em cima da pintura, né? E aí foram sendo passadas várias pinturas de tinta em cima. Então, por exemplo, essa pintura de quadratura, ela não ela sempre foi preservada, não. Durante muito tempo a igreja era totalmente branca. E aí logo depois, então, foi feita a reforma, né? E aí nessa reforma foram se tirando as várias lascas de tinta, e aí encontraram então a pintura de quadratura, e aí foi refeita, né? Essa pintura, então, justamente para que hoje em dia vocês olhem a igreja com esse formato. A imagem que tem bem ao centro da pintura de quadratura, né, é a imagem de São João Batista. Existem dois quadros dentro da igreja, né? Um quadro justamente do batismo de João Batista e o outro quadro da morte de João Batista, né? Como João Batista morreu, né? Com a cabeça numa bandeja, né? E aí, então, tem essas duas imagens da igreja. E aí é interessante, porque, olha, tem esse vitral aqui no meio, né? Olha esse vitral aí no meio. Esse vitral, ele foi feito, ele não é só de uma cor. Aqui não dá para ver, mas ele tem algumas cores, justamente, que quando a luz, ela interfere justamente nesse vitral, ela faz com que realce alguns pontos da pintura, justamente para que tudo foi pensado em relação a essa pintura de quadratura. Mas aí, o que eu falei para vocês, Jonathan, o que foi que tu falou para mim? Que essa igreja não tinha sino. Eu estou vendo o sino ali do lado. Bom,
Como era que as pessoas sabiam antigamente as horas se não tinha relógio? Eram através dos sinos das igrejas. Por exemplo, o sino batia meio-dia, o sino batia 6 horas da manhã, batia 18 horas. E outra, mal pensar, Jonathan, começou a pegar fogo, como é que eu vou ligar para o bombeiro se não tem telefone? Né? E aí, como a cidade era pequena, então quem avisava que estava pegando fogo a cidade eram as igrejas, através dos sinos. E aí, então, houve essa questão todinha, né? E aí, então, fez essa torre, né? Sineira do lado da igreja, né? Além dessa torre, né? Logo depois de feito uma outra reforma lá atrás, que é onde está hoje em dia, onde eles fazem as quermesses.